Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios 10, verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Verso 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertências nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Estas coisas, aí no verso 6, se referem àquilo que Paulo fala nos 5 primeiros versos do capítulo. E se você observar, esses versos iniciais, eles falam do povo de Israel e de algumas experiências pelas quais o povo de Israel passou. A mesma verdade, ela é enfatizada por Paulo no verso 11. O apóstolo vai dizer que Deus nos deu as histórias do Antigo Testamento para nos dar esperança na nossa vida, no nosso viver. De forma que estudar, analisar, ler sobre a vida dos grandes homens de Deus no passado tem muito a nos ensinar, muito. E não é por acaso que Deus ele faz uso dessa ferramenta. Deus utiliza o exemplo e a vida de muitos personagens do Antigo Testamento para, através do exemplo deles, nos encorajar. A Bíblia, ela valoriza demais as biografias, porque biografias são uma grande fonte de encorajamento. De forma que nós temos, nesses últimos meses, eu acho, olhado para a questão do sofrimento e para a questão da dor pelas lentes de alguns personagens bíblicos. Nós já falamos sobre como Paulo sofreu, falamos e vimos como que a dor foi usada por Deus para lapidar, para usar o apóstolo Paulo. E já há algumas semanas nós estamos falando sobre a dor na vida de José. Falaremos ainda sobre o sofrimento na vida de Jó e talvez de um ou outro personagem antes de começarmos a falar sobre depressão. Mas ainda temos algum caminho a percorrer aqui na vida de José. Então eu queria convidar você, depois da gente ver isso que Paulo nos lembra aqui, de que Deus usa personagens, a vida de pessoas para nos ensinar. Queria convidar você a ler, vamos ler lá, ou voltar lá para Gênesis, capítulo 37. E a gente vai olhar aqui mais uma das verdades sobre o sofrimento na vida desse homem. A história de José, ela ocupa mais espaço no livro de Gênesis do que a história de qualquer outro personagem. Você tem no Gênesis Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, homens importantes, famosos, mas nenhum deles ocupa tantos capítulos do Gênesis como José. Então, aqui a gente já tem alguma coisa que a Bíblia nos ensina. A Bíblia já nos mostra que a vida desse personagem, ela tem muito a nos ensinar, ela é bem relevante. E aqui no capítulo 37, mais uma vez nós nos voltamos a esse capítulo,
Vamos ler aí os primeiros 3 versos. Dizem assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Vê se era bom José para os irmãos. Olha o que o texto diz. E trazia más notícias deles para o pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica atalar de mangas compridas. Até aí. Mas deixa o texto aberto que a gente vai voltar nele. José nasceu da única mulher que Jacó amou de todo o seu coração, Raquel. Jacó teve apenas 2 filhos com Raquel. Um desses era José, que era o primogênito. Além de ser filho da preferida, José era o primogênito. E ao que parece, naquela época, não hoje, né? Isso não acontece hoje, mas naquela época, os pais tinham lá uma preferência pelos primogênitos. Isso não acontece hoje, né? Mas naquela época isso era muito forte, muito forte. E além de ser filho da mulher que Jacó amava, além de ser filho de ser o primogênito, José era o filho da velhice de Jacó. E nós bem sabemos como que homens que têm filhos na sua velhice, como que eles cuidam desses filhos. Como que há um carinho assim, meio que especial, uma atenção maior por aquele filho que nasce na sua velhice. Todos nós sabemos, conhecemos as histórias dos pais que têm filhos na velhice. Basta a gente lembrar até do bisavô de José. Lembram lá do Abraão? Abraão teve filho, teve Isaque na sua velhice. Como que o Abraão cuidava, gostava, paparicava o Isaque. E diz a Bíblia, diz a pessoa que escreve esse livro, que Jacó não faz questão nenhuma de esconder o favoritismo que ele tem por José. Filho da mulher que ele amava, primogênito e na sua velhice. Jacó tem ele como favorito, e ele deixa isso evidente para todos. O texto diz aí no verso 3, Israel amava mais a José que a todos os filhos, porque era filho da velhice. E isso se materializa como? O texto diz, e fez para ele uma túnica atalar de mangas compridas. Já falei sobre isso aqui, né? A gente imaginar a história do José chegando perto dos irmãos e desfilando para todos eles ali com aquela roupa. E para piorar ainda mais a situação, você olha aí no verso 5, José, ele aparece contando os sonhos que tem. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Aí já é demais, não é? É o favorito do papai e ainda tira sarro com a nossa cara. E ainda ironiza. E o texto diz que tem mais. Foi o que eu enfatizei na hora que estava lendo, no verso 2, que ele fazia fofoca dos filhos com o pai. O texto diz que trazia más notícias deles a seu pai.
Quem é pai e mãe, na verdade, quem já foi irmão, né? Não pai e mãe, mas quem já foi irmão sabe muito bem que poucas coisas trazem tanto ódio no nosso coração quanto o nosso irmão contar para o nosso pai e para a nossa mãe os nossos podres. Vou contar para papai o que você fez. A Alice faz isso com Arthur já. E Arthur com a Alice. E isso vai ao longo dos anos, não é? A ponto de homens formados como esse aqui continuarem com esse mau hábito. O texto diz que José ia lá, olhava para as coisas que os irmãos faziam de errado, chegava para o pai e batia tudinho. Está aqui, ó. Rubem fez isso, Simeão fez aquilo. O cara é filhinho do papai, tirador de onda, sonhador e fofoqueiro. É o rapaz que a gente tem dentro de casa, Serginho. Olha a situação. Então vocês imaginem o ódio que não existia, que não estava presente no coração dos irmãos de José para com ele. Não é para menos. O verso 4, se você olhar aí, diz que odiaram-no de tal forma que não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Não conversava mais com ele, não lhe dirigia a palavra. E o que o texto nos mostra aqui é que os irmãos de José, eles esperavam uma oportunidade para extravasar todo o seu ódio, toda a sua ira. E isso aconteceu. Essa grande oportunidade aconteceu. Jacó envia José até os irmãos que estavam apacentando o rebanho longe de casa. Na verdade, longe aqui é uma forma de falar, porque era muito longe, porque da casa de José, de Jacó, até o local que a Bíblia nos diz que é Siquém, a geografia bíblica nos diz que existem 80 quilômetros. Então, o José, ele vai até lá, não é de carro, leva tempo, leva dias. 80 quilômetros da casa dele até Siquém. E quando ele chega lá, ele descobre, para sua tristeza, que os irmãos não estavam lá, os irmãos estavam mais longe. O texto diz que os irmãos estavam em Dotã. Dotã ficava a 24 quilômetros de Siquém. Então José anda 104 quilômetros até encontrar os irmãos. Não é pouca coisa. E quando ele visualiza os irmãos, José deve ter pensado assim, graças a Deus que eu cheguei. Deve ter se sentido aliviado de encontrar os irmãos. Sentimento esse que não estava presente no coração dos irmãos em relação a ele. Se você olhar aí no verso 18 desse mesmo capítulo, diz assim: de longe o avistaram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá, o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Vê se eles estavam incomodados com os sonhos, não é? Eles aguardavam essa oportunidade há muito tempo. E quando a oportunidade aparece, a primeira coisa que eles pensam é no pior. Eles viram e dizem assim: vamos destruir ele. Vamos destruí-lo, vamos matá-lo. O que quer que eles fizessem com José tinha que ser definitivo. Porque coisas muito menores, o que o José fazia? Contava para o papai. E se coisas menores ele contava para o pai, imagina coisas maiores. Então, o que nós precisamos fazer com ele é definitivo. Não basta a gente dar uma surra nele. Tem que ser algo definitivo.
E quando José chega onde estavam os irmãos, o verso 23 diz aí qual foi a primeira atitude dos irmãos para com José. Olha o que diz aí o verso 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Rasgaram, destruíram a túnica talar de mangas compridas que trazia. Aquela veste, ela estava encharcada de favoritismo, e eles não aguentavam conviver com aquilo. Ela é imediatamente rasgada. Aquela roupa que era símbolo da rejeição dos outros, ela é imediatamente destruída. Quando aqueles irmãos apanham aquela túnica e rasgam a túnica, eles estão dizendo a José assim: você não é melhor do que a gente. Eles destroem imediatamente aquilo que materializava a preferência do pai. E aí, depois de rasgar as vestes, lançam ele na cisterna. E olha o que diz o verso 25: sentando-se para comer. Ou seja, não tem a menor culpa na consciência. Eles fazem o que fazem e sentam para comer. Ele que fique lá. Estamos nem aí para ele. E ficam por ali. Até que, olha o que diz o verso 25, passava por ali uma caravana que vinha de Gileade. E como eles precisavam dar uma solução definitiva para a situação, eles resolvem então vendê-lo como escravo. E assim acontece. Suponha que no caminho de Dotã, alguém virasse para José e dissesse a ele como que os irmãos iriam tratá-lo quando ele ali chegasse. Suponha que José ficaria sabendo que a túnica seria destruída, que ele seria lançado num fosso, que ele seria vendido como escravo. Qual a probabilidade de José continuar a viagem? Nenhuma. Se fosse dito a ele: olha, os seus irmãos o aguardam e dentro de instantes sua vida vai mudar terrivelmente. Será que ele continuaria no caminho até os seus irmãos, sabendo dessas condições? Qual ser humano que no lugar de José não teria retrocedido? Óbvio que José retornaria imediatamente. Mas não foi isso que aconteceu. Diz-nos a história que ele prossegue, ele é preso, ele perde a túnica, ele é vendido como escravo. Digamos que no caminho ali para o Egito, José tivesse condições ali de fugir dos ismaelitas. Naquela primeira noite em que ele esteve preso, ele consegue ali soltar as amarras, percebe que o guarda não está olhando e corre. Ele escapa e foge ali do lugar e vai para casa, e ele pouparia o pai de grande tristeza, pouparia a si mesmo de muitos problemas que vinham pela frente, não seria preso, não seria acusado de estupro, não passaria por inúmeras situações complicadas pelas quais passou, e a gente poderia continuar aqui esse exercício de imaginação e que nos levaria a alterar a história de José e impedir que ele passasse por todos os sofrimentos pelos quais ele passou. No entanto, se a história fosse assim, se José conseguisse escapar, se José não chegasse em Dotã, se
Se a história fosse diferente do que foi, simplesmente para impedir que o José viesse a sofrer tudo o que sofreu, José nunca chegaria a ser o segundo homem mais importante do mundo. Se as coisas tivessem ocorrido de maneira diferente, anos depois, quando a fome chega no Egito, quem iria predizer a fome? Quem iria preparar o Egito para contornar aquela situação? Não haveria alimento estocado lá nos armazéns. A Palestina e o Egito seriam certamente devastados pela fome, milhares de pessoas iriam morrer. Obviamente que a civilização, por causa dessa tragédia, ficaria estagnada ali no seu desenvolvimento. Quem sabe, podendo até retroceder. A história do mundo provavelmente seria alterada, trazendo muitos males sobre muitas sociedades, sobre muitos povos. Tudo isso aconteceria porque desejamos livrar um rapaz de algum tempo de sofrimento, de alguns anos de aflição. Alguém disse, um comentarista bíblico, ele disse assim: não nos faria bem conhecer o que temos pela frente. Acabaríamos nos intrometendo nos planos de Deus e os estragaríamos, arruinando o nosso próprio futuro e causando danos a outros. Nada pode sair errado conosco se Deus estiver nos guiando. Muito embora Ele venha nos conduzir através da dor, do infortúnio e do sofrimento, algo assim acontece, pois esse é o caminho para a verdadeira bênção e para o verdadeiro bem. Foi por isso que alguém disse, diante desse cenário e diante desse tema que nós temos abordado aqui, alguém uma vez disse que se eu tivesse o poder de Deus, eu mudaria muitas coisas nesse mundo. Davi, se você tivesse o poder de Deus, você mudaria muita coisa. A primeira coisa que eu ia fazer é tirar o Supremo. Depois, isso. E eu ia mudar muita coisa nesse mundo. A pessoa então diz isso. Se eu tivesse o poder de Deus, eu mudaria muitas coisas nesse mundo, mas se eu tivesse a sabedoria de Deus, eu deixaria tudo do jeito que está. Se nós tivéssemos pena de José, e não permitíssemos que José enfrentasse e passasse por todo o sofrimento que passou, José jamais chegaria aos momentos de glória que ele teve no Egito. José jamais abençoaria a vida de milhares de pessoas como ele abençoou. Certo poeta disse assim: louvo a Deus pelas experiências amargas, amigas da graça elas são. Tiram-me dos caminhos fáceis de trilhar, e ao lugar secreto me conduzirão. Louvo a Deus pelos amigos que falharam, e a necessidade de meu coração não puderam aliviar. Aos pés do Salvador eles me levaram, para ali do seu amor me alimentar. Sou grato ainda por tudo que, ao longo da vida, ninguém pôde satisfazer. Assim, somente em Deus, satisfação rica e completa pude obter. O que disse o salmista, lá no Salmo 119?
foi bom eu ter passado pela aflição. Porque foi na aflição que eu aprendi os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição. Voltando aqui para a história. José é preso, é colocado lá junto com o copeiro e com o padeiro de Faraó. Esses dois funcionários do palácio, diz o texto que eles tinham cometido ali alguma ofensa ao rei, que o texto não revela, não nos diz. E lá na prisão, o copeiro e o padeiro, cada um deles tem um sonho. E eles sonham na mesma noite e cada sonho tinha a sua própria interpretação. E quando ele conversa ali com os prisioneiros, José acaba ouvindo a respeito do sonho que eles tiveram. E, para a sorte daqueles dois funcionários de Faraó, eles estavam diante de quem? Do sonhador. O José era um sonhador. Então, eles se deparam com um sonhador. Poucas pessoas entendiam tão bem de sonho como José. Eliezer também entende de sonho, né? Depois, se vocês quiserem saber, eu conto para vocês. O que acontece? José vai e dá a revelação dos sonhos e pede ao copeiro e pede ao padeiro que, quando saíssem dali, lembrassem dele. E diz o texto bíblico que os sonhos se cumprem, mas o copeiro, ele não se lembra do sonhador. José fica lá, esquecido, anos sofrendo dentro de uma prisão. E nessa parte da história de José, nós somos lembrados da verdade de que por trás do cenário perceptível aos nossos olhos, Deus está ali, mantendo o controle do mundo, mantendo o controle da situação de cada pessoa. Nessa parte da história em que José fica ali esquecido, e todos os desdobramentos que vêm a seguir, a Bíblia nos mostra aqui que Deus, Ele é Senhor dos destinos, não apenas das nações, mas Deus é Senhor do destino de indivíduos. Ele é Senhor tanto daqueles que estão em aliança com Ele, o José, como Ele é Senhor daqueles que não possuem aliança com Ele, o copeiro e o padeiro. Aí nós chegamos lá no capítulo 41, peço que você abra aí. O capítulo 41 relata o sonho do faraó. 7 vacas gordas saem do rio e são devoradas por 7 vacas magras. O faraó acorda extremamente perturbado. Que sonho é esse? Mas logo volta a dormir para ter outro sonho inquietante. 7 espigas de milho, graúdas e boas, são engolidas por 7 espigas mirradas. E aí o faraó acorda perturbado e aí ele não consegue mais dormir. Convoca lá os seus subalternos e no diálogo ali, na conversa, ele acaba lidando e conversando com um copeiro que naquele momento ele lembra do sonhador lá da prisão. E diz para o faraó: olha, há 2 anos atrás, quando eu estava na prisão, aconteceu isso e se cumpriu. Olha o que diz aí o verso 9. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe:
Lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem, hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E aqui a gente poderia dizer assim, ou acrescentar aqui um versículo assim. E as circunstâncias mudaram de uma hora para outra na vida de José. De uma hora para outra, tudo mudou. Através do sonho perturbador do Faraó, Deus começou a colocar em prática tudo aquilo que ele vinha planejando para o José, para a vida do José. E aqui nós temos uma verdade extremamente consoladora. Que coisa extraordinária que a gente tem aqui, nesses versos, irmãos. O que esses versos nos mostram? Que por trás do homem mais poderoso do mundo na época, quem era? O Faraó. Por trás da economia mundial, o Egito era a maior potência do mundo na época. Por trás da vida de uma pessoa em particular, ou seja, um servo de Deus. Por trás da vida de pessoas comuns do Egito, o copeiro e o padeiro. Por trás da história de cada uma dessas pessoas, Deus mantém o controle. Deus está administrando tudo soberanamente. De forma que essa história nos mostra que para o povo de Deus não tem que ter desespero. Essa história nos lembra que para o povo de Deus não há motivo para desespero, porque Deus reina, Deus é soberano, Ele controla a história das nações e dos indivíduos. A partir desse momento aqui, um novo cenário surge, se apresenta na vida de José. A partir desse momento aqui, as peças do quebra-cabeça, elas começam a se encaixar. E nós começamos a entender que, através de todos os sofrimentos pelos quais José passou, Deus estava ali trabalhando o seu caráter, lapidando a sua personalidade, para que José assumisse um dos cargos mais importantes do mundo naquela época. Aqui as coisas começam a fazer sentido. Aqui as coisas começam a se ajustar. Gente, a verdade é que ninguém pode servir a Deus com a responsabilidade que José teve, sem antes ser trabalhado e lapidado por Deus. É impossível. Quando José foi levado para o Egito, ele tinha 13 anos. 13 anos. Quando ele assume a posição abaixo de Faraó, ele tem 30.
17 anos lidando com a vida. 17 anos de injustiça, tendo que lidar com injustiça. 17 anos de aprendizado, de sofrimento. 17 anos de humilhação, 17 anos de dificuldades, 17 anos de um processo de amadurecimento de caráter. José, ele vai sendo temperado, e ele vai ficando ali no ponto para a obra que Deus tinha para realizar através dele. E aí você olha para as Escrituras, a mesma coisa você percebe na vida de muitos homens. Você olha para Davi. Davi é ungido por Samuel para ser rei, mas entre a unção e a coroação, Davi sofre demais. Davi leva anos até que a coroa chegue até ele. Na verdade, depois que Saul morre, a gente pensa assim, né? Agora a coroa é de Davi. Todo mundo sabe. Não. Depois que Saul morre, Davi leva 7 anos para assumir o trono. Porque Saul deixou um filho vivo chamado de Isbosete, que tomou a coroa para ele junto com o líder lá de Saul, do exército de Saul, chamado Abner, que faz resistência a Davi, e Davi ainda leva mais 7 anos depois da morte de Saul para tomar a coroa. E entre esse tempo, esses 7 anos, Davi tem paciência, Davi vai lidando com o povo. A Bíblia diz que Davi vai conquistando o coração do povo, e o tempo vai passando, e Davi vai crescendo, e Davi vai amadurecendo, porque muitas lições só nos são ensinadas com o tempo. Você pode falar, você fala para o filho, você fala para a ovelha, você fala para si mesmo. Gente, tem coisa que só o tempo para colocar aqui. E aí entra aqui. Aí só o sofrimento para fazer descer para cá. Ó. Por isso que Deus usa desses 2 instrumentos com os quais nós detestamos: tempo e sofrimento. Porque nós somos extremamente imediatistas. E a gente não gosta dessas coisas de tempo e de sofrimento, mas são os instrumentos que Deus usa. José leva 17 anos, porque Deus precisava trabalhar nele. A W. Tozer diz que é duvidoso que Deus possa abençoar um homem antes de feri-lo profundamente. As grandes árvores, diz um antigo e famoso ditado, as grandes árvores possuem as cicatrizes das grandes tempestades. Por isso se tornaram grandes. Por trás da história de José, por trás do livro do Gênesis, existe, como disse semana passada, existe muita ironia. O autor do Gênesis é alguém que escreve fazendo perguntas para o mundo, tentando dar respostas para as situações da vida. Pensa no seguinte: o Egito era o país mais poderoso do mundo. O faraó era o homem mais respeitado do mundo. Na verdade, o faraó, ele era muito mais que um monarca. Quem estuda aí a história das antigas sociedades sabe que naquela época ali, os monarcas, eles eram muitas vezes vistos como semideuses, meio humano e um meio divino. Muitos entendiam e olhavam assim para o faraó. E aí aparece um escravo hebreu,
que, através da intervenção divina, possui conhecimentos superior aos conhecimentos dos egípcios. Olha que ironia. É como se o Donald Trump, supostamente o homem mais poderoso do mundo, tivesse que sair lá da sua residência para vir consultar um profeta lá no interior do Amazonas. Apesar de terem o faraó, um ser divinizado, quem realmente controla e quem realmente tem domínio sobre toda a terra é o Deus do escravo hebreu. É o Deus daquela nação. E isso é percebido aqui nesse texto de uma forma irônica, porque é através de José, um adolescente, um Zé Ninguém na história mundial, que Deus vai atuar na economia, na política do Egito para sustentar a história das nações. E o texto nos mostra então que Deus, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor das nações, mas Ele também é Senhor de indivíduos. Ele cuida do macro, da mesma forma que Ele cuida do micro. O Deus que cuida da política do Egito, da economia internacional, é o Deus que durante 2 anos esteve diariamente naquela prisão, naquela masmorra, escura, imunda, sustentando a vida daquele homem ali. Ele tem em suas mãos o destino do mundo, o destino das nações, o destino das pessoas que são seus servos e que não são seus servos, do escravo hebreu, mas também do copeiro e do padeiro do Egito. Ele cuida, como disse Agostinho, de cada um de nós, como se não tivesse mais nada para cuidar, cuidando de cada um como se únicos fôssemos. A adversidade na vida de José, ela não lhe sobreveio por causa de algo errado que ele tenha feito. Ele fez uma besteira enorme de fazer fofoca lá dos irmãos. E assim, ele colhe o fruto dos seus atos impensados. As dificuldades que ele passa lá no Egito, a partir daquele momento ali da caravana ismaelita, não lhe sobrevém por causa das tolices que ele comete. Às vezes é assim que acontece. O sofrimento que nos sobrevém, que nós enfrentamos, não é devido a uma causa específica. Muitas vezes ele não tem nenhum motivo aparente, nenhum motivo revelado, conhecido. Na verdade, essa foi a grande crise de Jó, como nós vamos ver. A grande crise de Jó é a causa do seu sofrimento. A nossa dor, muitas vezes, não tem nenhum motivo lógico, matemático, de causa e efeito, de ação e reação. O nosso sofrimento, muitas vezes, ele está relacionado a mistérios do ser divino, que estão dentro da soberania de Deus. E quem vive nesse mundo e não compreende isso, não entende essa verdade,
muitas vezes acaba reagindo com amargura, com ódio e até com depressão. A vida dessas pessoas, muitas vezes, ela se transforma ali numa metralhadora giratória. A pessoa começa a disparar em todas as direções. Ela começa a colocar culpa nas pessoas, começa a colocar culpa na sociedade, começa a colocar culpa na igreja, começa a colocar culpa em Deus, coloca culpa em todos, em tudo, que estão ali ao seu redor, na sua frente. E resolve ali viver ou continuar vivendo cheio de rancor, cheio de amargura, azeda. Nada está bom, nada dá certo, tudo parece fora de lugar, tudo é defeituoso. A outra opção que a Bíblia nos convida, a outra filosofia de vida, a outra forma de olhar para o mundo, para as circunstâncias, para os problemas, é que mesmo diante de situações que a gente não entende, que nos acontecem, é descansarmos no Deus soberano, como fez José. Interessante que o texto bíblico não diz em momento algum que ao longo do tempo do seu sofrimento José tenha blasfemado, tenha reagido com indignidade. Não significa que você não vai sofrer. O José sofreu. Não significa que você não vai chorar. Não significa que você não vai lamentar. Não significa que não vai doer. Vai doer. Mas significa que você não vai blasfemar, falar o que não deve. Significa que, apesar de tudo, você vai entender que há um Deus que tudo governa, que tudo controla, que tudo sabe, e que é muito mais sábio do que você. E quando nós adotamos essa postura para com a vida, as nossas reações, elas são mais honrosas, elas são mais dignas. E como nós já vimos lá atrás, elas dão testemunho do Deus que nós temos. Elas honram o nome de Jesus Cristo. Portanto, diante da sua dor, do seu luto, da sua luta, diante das tragédias, dos seus questionamentos, dúvidas, inquietações, mais uma vez chega até você um texto bíblico que utiliza, como vimos no início, a biografia de alguém para lhe ensinar a descansar no Deus que tudo controla e que tudo controla com amor, com graça, com misericórdia. Descanse nele, confie nele, e que essas verdades possam auxiliar você
a continuar vivendo e descansando no Deus que tudo sabe, que tudo controla, que conhece os fios de cabelo na cabeça de cada um de nós, os grãos de areia espalhados pela areia, espalhados por esse planeta, que não permite que nenhum pardal caia, que nenhuma folha da árvore caia, sem que seja da sua vontade. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, ao Deus que cuidou de José, que providenciou auxílio para o José. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Vamos colocar de pé. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho,
Muitas vezes nós não entendemos os motivos pelos quais enfrentamos lutas, dores, assim como certamente José não entendeu. Por que ao longo de todos aqueles 17 anos ele enfrentou tudo aquilo pelo qual o Senhor o fez passar? Ó Deus, dá-nos paciência, resiliência, esperança, força vinda do Senhor, auxílio do Senhor, para as nossas lutas e para as nossas dificuldades. Que assim seja na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. E que o nosso sofrimento sirva para engrandecermos o nome de Jesus Cristo. Sirva de testemunho para aqueles que precisam enxergar o Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, hoje e para todo sempre.